This call is now being recorded. Estamos gravando. Bom dia a todas e todos. Essa é a segunda aula sobre a Revolução Industrial. A primeira foi sobre a origem das fábricas, como era a Inglaterra antes da Revolução Industrial. E hoje a gente vai falar sobre a fábrica em si, o que ela muda no mundo. Preparei um slide aqui. Vou mostrar para vocês esse slide. Se tiver alguma dúvida, a gente vai trocando aqui. Pode mandar mensagem que eu consigo ler. Pode pedir por áudio, o que quiser. A Lorena tá falando aqui sobre o desenvolvimento do capitalismo e o surgimento das fábricas. Ela perguntou se elas andam juntas. E exatamente, as transformações, uma se entrelaça na outra, tá? Tanto que depois a gente vai ver que algumas características dessa Revolução Industrial que mudam o mundo e que estão presentes hoje já começam a se modificar e já começam a tomar outro corpo. Bom, vamos então lá. Vou apresentar para vocês agora o material sobre Revolução Industrial e a gente vai conversando, tá? O foco hoje é a fábrica e o que muda no mundo a partir dela. E aí, gente, vocês estão conseguindo ver? Já entrou o slide? Se um botar sim aqui, eu vou entender que está sim para todo mundo. Perfeito, já botaram aqui, está ótimo. Não? Andressa, não conseguiu ver o slide? Talvez, será que você não está marcado para ver uma pessoa específica na tela? E aí você para de ver as apresentações. Tenta buscar nas pessoas da chamada uma das minhas... Deve ter 3 figuras minhas agora aí, que uma sou eu falando, uma sou eu apresentando e outra sou eu no celular. Busca um desses para marcar, que vai ser a minha apresentação. Vê se você consegue, Andressa. Agora foi, ótimo, galera. Vamos lá. Revolução Industrial. Recapitulando rapidamente, a gente na aula passada falou que existiam tipos de trabalho antes da Revolução Industrial, que era a maioria no campo, ligada ao tempo da natureza e à produção do trigo, por exemplo. Na cidade você tinha o trabalhador artesanal, o mestre artesão, que fazia lá o sapato, dominava todas as etapas da produção, né? E fazia o sapato para um grupo muito pequeno de pessoas. Agora a gente vai ver o surgimento da fábrica e como isso muda. Essa já é uma fábrica que está aqui nessa imagem, não sei se vocês conseguem ver no fundo, com muitas pessoas trabalhando juntas, né? E com muitas máquinas. Tá vendo a quantidade de máquina? Isso vai ser um elemento importantíssimo, tá? Para a gente poder pensar as mudanças, inclusive em termos de poder e de dinheiro. Bom, esse desenho aqui, tosco, que está aqui, é porque é o desenho que normalmente eu coloco no quadro, na aula presencial. Esse desenho aqui fica no quadro. E eu costumo fazer até uma simulação de uma fábrica. A gente simula uma fábrica com origamis. Os primeiros modelos de fábrica, isso daqui seria um modelo básico de fábrica. Eu quero ver se vocês conseguem entender. Ó. Entra a matéria-prima aqui. Nesse caso dessa fábrica aqui, por exemplo, pode ser couro, é uma fábrica de sapatos. Entra o couro aqui, passa pela mão dos trabalhadores e se transforma no sapato. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam nesse quadro, deu para entender essa lógica? Né? É a matéria-prima, o couro, eles vão trabalhar nelas e no final tem um sapato pronto. Juro que isso não é meia, juro que é sapato. Deu para entender essa lógica básica? Sim, ela não vai dar para entender o resto. Ok? Nenhuma dúvida, né? Então, beleza. Vamos lá. Vamos entender, tem 9 conceitos destacados aqui. Eu quero hoje trabalhar com vocês 10 conceitos relacionados à fábrica. Aqui tem 9. Conceitos são essas coisas que estão nesses retângulos vermelhos. Matéria-prima, aluguel da força de trabalho, etc, etc. E a gente vai ver eles aos pouquinhos, tá? Primeiro a gente vai ver alguns que estão ligados à produção. Como produzir. Matéria-prima. A palavra prima vem de primeiro.
Então, a matéria básica, o início da produção. Aquele material que vai ser transformado no produto, ok? No caso do sapato aqui de couro, pode ser o couro. Então, aquela matéria que a fábrica compra para produzir, trabalhar. Nós temos aqui um elemento que é o elemento fundamental da fábrica, a grande mudança, que é a divisão do trabalho. Vocês lembram que o artesão ele fazia toda a elaboração do produto? O mestre artesão, o mestre sapateiro, fazia o sapato do começo ao fim. Eu falei, se jogasse esse cabra numa ilha deserta com todo o material necessário, ele conseguia fazer o trabalho. Para aumentar a velocidade da produção, aumentar o que a gente chama de produtividade, conseguir produzir mais em menos tempo, você passa a ter a divisão do trabalho. Então, vai se contratar um sujeito, esse sujeito aqui vai ser responsável por uma etapa da elaboração do produto. Esse sujeito aqui por outra. Esse por outra. Por exemplo, sapato. Pode ser para outra coisa também. Posso pegar a camisa, né? Um vai pegar e vai cortar o tecido no tamanho correto, o outro vai costurar as bordas, o outro vai fazer determinadas demarcações, o outro vai cortar um pedaço, o outro vai amarrar onde tiver que amarrar, e por aí vai. No caso do sapato, um vai cortar o couro no tamanho certo, o outro vai queimar, o outro vai moldar naquele formato correto, o outro vai costurar a base, vai costurar a sola, o outro vai preparar os furos para colocar o cadastro, por aí vai. Cada um vai fazer uma coisa diferente, ok? Isso é a divisão do trabalho. Cada funcionário é responsável por uma etapa da produção. O que esse aqui faz é diferente desse, que é diferente desse. Deu para entender? Se a gente fizesse a dinâmica na fábrica, na sala, a gente ia fazer um origami. Cada um ia fazer uma dobradura no papel. Então, você só ia fazer aquela dobradura. Isso é a divisão do trabalho. Isso vai gerar uma coisa chamada especialização. Esse sujeito aqui, ele vai pegar o pedaço de couro cortado pelo primeiro e vai sempre modelá-lo da mesma forma. Vai pegar um pedaço de couro igual e vai fazer o mesmo molde e passar para o seguinte. Pegar um outro pedaço e fazer o mesmo molde. Olha como é que isso facilita você utilizar essa mão de obra barata e não qualificada que a gente falou. Essas pessoas que foram desempregadas no campo e que foram para a cidade. Você tinha que ensinar para eles só uma função. Ó. Você vai pegar esse couro, você vai fazer esse formato e vai passar adiante. Esse sujeito que faz isso, ele vai... É o que a gente chama aqui na Revolução Industrial em especialização. Esse termo vai ter outros significados, né? Tem na faculdade e tal. Mas aqui é o seguinte, ele não sabe fazer o sapato inteiro. Numa fábrica num ferreiro, ele não vai saber fazer a espada inteira, por exemplo. Ele sabe fazer só um pedacinho da produção. Se jogar esse sujeito aqui no deserto, com todo o material necessário para fazer o sapato, ele não vai saber fazer. Ele vai fazer ele vai sempre receber o couro da mesma forma e vai moldá-lo da mesma maneira. Esse sujeito aqui, responsável por costurar, tem até aqui uma linha e agulha, ele vai sempre pegar o sapato no mesmo formato e fazer a mesma costura e passar para o seguinte, ok? Isso é especialização. Ele faz uma etapa, essa etapa que ele faz, cada vez ele vai fazer melhor, mais rápido, com mais precisão, porque ele faz sempre essa. Então ele faz muito bem, muito rápido, mas não sabe fazer o resto do produto. Deu para entender isso aqui? Por que é uma especialização? A divisão do trabalho leva à especialização. Quando divide, cada um faz uma etapa da produção, esse sujeito aqui vai fazer sempre a mesma etapa, repetidamente. Imagina como ele fica especialista. Ele faz o mesmo movimento com o sapato, e sempre pega o sapato, o couro e molda no formato sapato e passa adiante. Ele faz isso várias e várias e várias vezes ao dia. O mesmo processo, ele repete aquele mesmo movimento. Imagina isso ao longo de um ano. Ele está fazendo isso várias e várias e várias vezes. Ele vira um especialista. Ok? Estamos falando da produção. Então, a matéria-prima vai vir aqui nesse monte de especialistas e vai, através da divisão do trabalho, virar um sapato. E nós temos dois fatores aqui fundamentais, a produção de riqueza e a produção em série.
Eu vou focar primeiro na produção em série. Você concordam comigo com essa divisão do trabalho? A gente cada um pegando o material da mesma forma e fazendo a mesma função. Eu vou fazer a pergunta para vocês. Os sapatos vão acabar sendo iguais ou cada um vai ter um modelo diferente? O que vocês acham? A divisão do trabalho com a especialização. Os sapatos que vão ficar prontos vão ser iguais uns aos outros ou vão ser diferentes? Epa, até pulei aqui sem querer. Alguém chuta? Letícia falou iguais, Érica falou iguais, Raíssa igual, todo mundo, Larissa igual, e todo mundo tá certo, né? Tem que ser o mesmo modelo de sapato. Porque veja bem, você aprendeu que toda vez que você pega o sapato daquele jeito, você tem que colocar o cadastro e passar adiante. Se cada hora vir um sapato de um jeito diferente, atrapalha. Você aprendeu só essa função, vir igual, fazer a mesma coisa e passar adiante. Então o sapato no final fica igual, é o que é chamado de produção em massa ou produção em série. É você produzir uma grande quantidade de produtos exatamente igual. Enquanto antes da fábrica o artesão fazia aquele produto sob medida para você, para a pessoa que comprou, e era um produto caro, agora vai fazer um monte de produto igual e depois vai tentar vender. Isso é o que a gente chama de produção em série. Muitos produtos feitos exatamente iguais. Eu queria que vocês parassem agora de olhar para a tela. Pode até olhar, mas olhar em volta. E tenta me dizer alguma coisa que tenha no ambiente que você está olhando que seja fruto de produção em série. Ou seja, algum produto, algum material que foi feito exatamente igual em larga escala. O celular. Perfeito, Lorena. Igual ao seu celular, tem milhares e milhares de celulares que são feitos da mesma forma. Ó, celular, todos estão certos. Celular, estojo, ventilador, TV, vassoura. Exatamente. Exatamente. Igual aquela vassoura, igual aquela TV, tem centenas de milhares que é feita e depois se tenta vender. É um produto feito em grande quantidade. Se vocês forem olhar com calma, praticamente tudo à sua volta é fruto dessa produção em série que vem com a Revolução Industrial. Então, olha como marca a nossa vida. Se tiver um papel em volta de vocês, se tiver uma mesa, se tiver uma cadeira, se tiver uma parede que tem tijolo, aquele tijolo foi feito em produção em série. Milhares e milhares de tijolos iguais. Uma roupa. Às vezes a pessoa quer ser original, né? Bota um brinco diferente, uma roupa diferente, mas aquela roupa foi produzida milhares e aquele brinco também. Uma caneta Bic, gente. Eu já tive 2 alunos brigando, caindo à noite, né? Que tinham 20 e poucos anos, os 2 caindo na porrada por causa de uma caneta Bic, dizendo, é minha, você pegou, eu não peguei. E a caneta Bic é absolutamente igual, né? Depois acharam a outra, então tinha as 2 ali, eles estavam brigando à toa. Justamente com a produção em série, de milhões de unidades exatamente iguais, feitas numa linha de produção. E fica um produto muito mais barato do que quando era feito artesanalmente. Ok até aqui? Essa é a primeira parte que eu queria falar, que é isso daqui, ó. Esse é um desenho inspirado num filme chamado Tempos Modernos. Já vou falar sobre ele aqui, só ler uma pergunta que veio aqui. Deixa eu ver. Não sei se tem a ver, mas eu queria saber quando eles produzem algo limitado, como funciona? O que você define como limitado? Só para eu entender. O que seria limitado? Não entendi. Lorena perguntou quando produzem algo limitado, como funciona? Eu fiquei com essa dúvida do que significa limitado. Algo que possa fazer poucas unidades? Se puder me dar um exemplo de alguma coisa assim, ia ser legal para eu poder pensar contigo, tá? Quando você pensa aí, escreve, ou se preferir fala, fica à vontade. Eu vou tentar explicar esses conceitos aqui que a gente falou, tá?
tem um elemento que vai ser fundamental nessa fábrica. A gente vai falar sobre ele. Então, Lorena, quanto menos se produz, está falando de produtos que fazem poucas unidades, né? Quanto menos se produz, a tendência é ser mais caro, né? O caso do celular não é nem um bom exemplo, porque os celulares são feitos por grandes empresas em enormes quantidades, né? Mas existem produções que você tem um sujeito que faz uma produção mais simples, mais artesanal, até se pode dizer assim. A tendência é ter uma capacidade financeira, um campo de ação menor, e tentar atender a um nicho específico do mercado, né? A pessoa tenta atender a um interesse específico de um grupo para poder vender e se manter. Porque se for competir com uma empresa que produz milhões e milhões, ele vai ser engolido, né? Você hoje, por exemplo, não vai ver uma pequena empresa de celular. São grandes empresas de celular. Você pode ter uma pequena empresa de sapato, uma empresa média? Pode. Vai ter que atender um nicho específico, um sapato ou de luxo, ou para um grupo específico, ou para pessoas que são fãs de uma marca especial, exclusiva, né? Mas não vai conseguir competir no mercado com uma empresa que faz um produto de massa. Sapato para milhões de pessoas no mundo, né? Uma marca muito reconhecida mundialmente. Mas a tendência quanto menos se produz, mais a tendência é ser um produto caro e mais exclusivo. Ou específico para um grupo, né? Mesmo que não seja tão mais caro, mas específico para um grupo, para uma região. Vou até dar alguns exemplos disso depois. Só para mostrar aqui, tá? Só vou tentar mostrar aqui. Depois eu tento, então, entender qual é a questão da produção pequena. Vamos lá. Primeira coisa fundamental de uma fábrica que a gente vai ver logo em seguida é a questão do patrão. A gente vai falar sobre isso. Eu só queria pegar esses três aqui, ó. Divisão do trabalho. Cada funcionário é responsável por uma etapa da produção. O operário faz uma parte, mas é incapaz de fazer o produto todo, a especialização. E os produtos são feitos em grandes quantidades iguais, ok? Isso a gente está falando da produção na fábrica. E ela vai mudar muito do que era antes. Vai mudar muito. Porque se antes o pobre não, mas assim, a pessoa que tinha algum pouco verba, alguma circulação de riqueza, ela tinha que produzir seu próprio material de uso, agora vai ter uma galera vendendo esse produto em grande quantidade. Se antes você primeiro encomendava, depois o sujeito fazia o sapato, agora vai ter o sapato pronto para depois ser vendido. Essa fábrica aqui está fazendo, em vez de um artesão que fazia 1, 2 sapatos, está fazendo aqui centenas de sapatos por mês. Então, precisa que as pessoas comprem. Se eles estão vendendo muitos sapatos e precisa que as pessoas comprem, sabe o que vai surgir nesse momento? A propaganda. Começa a propaganda com panfletos, cartazes, com vendedores, né? Antes de ter a loja, tinha um sujeito que andava com produtos e circulava. Os vendedores nas feiras, eles precisam te convencer a comprar aquele produto que já está pronto. E que é tamanhos padrões, né? O sapato vai ter uma numeração lá, né? 42, 36, 38, mas não vai ser feito para o pé daquela pessoa. E aí começa a se associar a ideia de que você comprar um produto é sinônimo de felicidade. Isso cada vez mais vai ser implementado na propaganda, né? Eu sempre falo isso, que é uma marca muito grande, que vai mudar a partir da Revolução Industrial e depois vai se aprofundar. A ideia de que você fazer um produto, comprar aquele produto, comprar aquele sapato, a propaganda vai dizer, vai te fazer mais realizado, uma pessoa mais completa, uma pessoa mais feliz, né? Então tem uma propaganda agora das pessoas rindo felizes e comprando no celular, assim, enquanto dançam, e vai aparecendo produtos em volta e as pessoas rindo, né? Tem propaganda mostrando a pessoa muito feliz que ela comprou um papel higiênico, ou porque ela usou um papel higiênico. Ninguém fica muito feliz porque usou um papel higiênico, mas a propaganda quer dar essa sensação de conforto, de alívio e felicidade. Entendi sua questão, Lorena. Vou só explicar esse negócio da propaganda e vou
tocar nessa questão aqui que você está colocando, eu vou botar para todo mundo. Só para fechar a coisa da propaganda. Eu vou dar um exemplo aqui de como a propaganda pode afetar, né? Essa coisa da propaganda associada à felicidade. Quando eu era criança, eu tinha uns 9, 10 anos, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero um Mods. Aliás, Mods é uma dos produtos que se associa, né? O produto à marca, né? Que Mods é uma marca, mas é como a maioria chama. Que nem Gillette, que é uma marca. Miojo também. Mas enfim, eu falei, quero um Mods. Minha mãe tomou um susto. O que é isso? Tu quer um Mods? Tá doido? Por quê? Aí eu expliquei, eu via na propaganda a mulher que usava Mods, ela andava a cavalo, andava de jet ski, jogava vôlei, ia à praia. Porra, achava esse produto muito maneiro. A pessoa fazer isso tudo. Eu ficava só em casa, vendo televisão. Pô, andar a cavalo, andar de jet ski, jogar vôlei, ir à praia. Eu falava, pô, eu quero esse produto que faz isso tudo. Porque era a ideia de que aquele produto permite você fazer isso, você tem a vida completa e feliz, e não vai ter nem cólica, não vai nem ficar de saco cheio, querendo ficar mais recolhida na menstruação, vai ficar super feliz, né? Então, só para mostrar como é vendida essa ideia de uma felicidade, de uma completude, né? Com um produto. Aí, tá vendo? Maria Eduarda está mais feliz agora, porque acaba de comprar um produto na internet. E tô contra comprar produto nenhum, não, tá? Só para mostrar assim, o efeito que tem um contexto relacionado a isso. Mas, enfim, é só para mostrar o efeito das propagandas, que na época não era televisão, não era rádio, não era internet, né? Era cartaz, era vendedores, mas já começa a ter esse efeito de compra esse produto para você ser completo, feliz, etc. Bom, a Lorena está falando o seguinte, a Lorena trouxe a questão da oferta por tempo limitado, produto limitado. Aí ela bota uma hipótese, que é porque de alguma forma não deu certo aquela determinada produção, eles precisam vender para não perder aquilo que foi investido. Ou é só um teste? Olha, tem vários fatores. Existe vários modelos diferentes, que nem a promoção, ela vai ter um contexto. Por exemplo, pode ser sim uma produção que ficou sobrando. Eles fizeram lá muitos produtos e não vão vender, e aí fazem promoções, falam que vai acabar o produto se você não comprar. Pode ser. É uma maneira de você esvaziar o estoque. Por exemplo, moda acontece muito isso, né? Quando vai acabar as roupas de inverno, aí vai acabar o inverno, eles fazem uma promoção para vender aquilo tudo para vir com um novo material no verão. Por aí vai. Outro fator pode ser também só uma propaganda de pressão, né? Porque quando faz a propaganda, você pode ficar em dúvida se compra ou não. E quando fala assim, olha, se você não comprar agora vai acabar, é uma pressão também para você falar, opa, tenho que me decidir, né? É o meu momento. Bom, só seguir aqui, gente, que são muitos conceitos. Como eu não vou fazer a maravilhosa dinâmica da fábrica que eu faço em sala, eu adoro, é a aula que eu mais gosto de fazer em sala. Eu vou tentar dar esses outros conceitos aqui, tá? Agora, por enquanto, a gente está falando da dinâmica do produto, né? Da elaboração do produto. Agora a gente vai falar da exploração do trabalho. É um outro fenômeno importante aqui. Então, eu vou fazer a pergunta para vocês. Tem essa fábrica aqui, né? Olha só, e aí para entender isso, tem que entender a produção de riqueza. O que é a produção de riqueza? É tornar um produto uma matéria-prima, né, que vale menos, em algo que vale mais, ó, o cifrão aqui maior, tá vendo? Através do trabalho. Então, a fábrica só faz sentido se você pegar algo que vale menos e transformar em algo mais valioso para vender. Porque a fábrica só vai existir se ela der lucro. Ela pode dar prejuízo por um tempo, ela pode dar prejuízo por até um ano, pode dar prejuízo e tal, mas só se ela tiver a perspectiva de no futuro dar lucro. Vai mudar ou vai tentar alguma coisa para que ela dê lucro, porque essa é a função da fábrica. Ela pode até mudar o que produz, deixar de fazer sapato, fazer chinelo, mas o objetivo de dar lucro tem que ser o mesmo, tem que se manter. Então, ó, a matéria-prima vale um valor aqui, X, depois do trabalho vai valer 2x, 3x. Isso é produção de riqueza. Através do trabalho, transformar algo de menor valor em algo em maior valor, né? Quem produz riqueza? Quem faz o produto ficar um produto menos valioso ficar mais valioso? Eu estou perguntando para vocês. Quem produz essa riqueza? Quem transforma um produto menos valioso em algo mais valioso?
Lorena já matou aqui. Trabalhador, os trabalhadores. A Érica já botou? Exatamente. Quem produz a riqueza é o trabalhador. Só que na fábrica tem a questão fundamental, diferente com o que tinha antes. Quem fica com essa riqueza? Quem bota essa riqueza no bolso? Agora é outra pergunta, tá? Quem bota essa riqueza no bolso? Érica botou o dono da fábrica. O dono. Todo mundo acertando. Então a gente tem uma dinâmica aqui que não tinha antes. O mestre artesão, ele fazia o produto e ele vendia e ele lucrava, ok? Agora a gente tem uma separação. Tem os sujeitos que trabalham e o sujeito que lucra. Quando fala que ele é o dono, e isso é um elemento fundamental para a gente entender aqui, ele é o dono exatamente do quê? O patrão, ele é o dono do quê? Aí vocês vão pensar, óbvio, dono da fábrica. Mas o que da fábrica ele é dono? Vamos lá. Ele é dono da matéria-prima? Sim. Ele é dono das ferramentas? Tesoura, dono de tudo, quase tudo. Então, Larissa, ele não vai ser dono da força de trabalho, a gente vai falar disso agora. Mas você matou uma questão fundamental, segura isso daí que a gente vai falar. Ele é dono da estrutura da fábrica, tá aqui a luzinha, né? A luz, etc. O espaço, a mesa, as ferramentas. Quando tiver depois as máquinas. Quando fala que ele é o dono de tudo que é necessário para fazer o produto, não é? Então, ele é dono do que a gente chama de meios de produção. Tudo, também dono dos lucros. Ele vai ser dono de tudo que é necessário para fazer a matéria-prima se transformar no produto. Vai ser dono da ferramenta, da mesa, da cadeira, do espaço da fábrica, etc, etc. Uniforme. E aí, voltando ao que falou a Larissa, a única coisa da fábrica que é fundamental para fazer um produto e que o patrão não é dono é da força de trabalho. Ele não é dono, porque a gente não está num regime de escravidão, onde uma pessoa vai ser proprietária de outra pessoa. Ele vai ser aqui... Ele vai estar aqui com tudo que ele precisa para produzir, menos o trabalhador. Então ele vai fazer um acordo, vai chegar para esse trabalhador e falar assim, olha só, eu estou te contratando por tempo de serviço, você vai ficar um tempo trabalhando para mim, vamos dizer, você vai trabalhar aqui para mim de 9 da manhã às 9 da noite, nas primeiras fábricas, 12, 14, até 16 horas por dia de trabalho era comum, e eu vou te pagar um valor, botei aqui um valor, ó, R$5 a hora. Você vai fazer o que eu mando, você vai pegar esse couro e fazer essa função aqui com couro para passar para o outro, vai cortar abrir os furos no couro para passar o cadastro, e vai passar em seguida. E eu vou te pagar R$5 a hora. Então, já que ele não é dono dessa força de trabalho, ele aluga. É o aluguel da força de trabalho. Aluga. Ele fala assim, olha, eu vou pagar um valor para usar a sua força de trabalho. E tá os sujeitos aqui trabalhando, ó, transformando aqui aos poucos em um sapato. O salário nada mais é do que esse aluguel da força de trabalho. É a primeira vez que vai ter um trabalhador com essa lógica mais formalizada de trabalhar tantas horas e ganhar um valor. Não tinha uma relação direta aqui nem com a produção. Ele vai ser vigiado, controlado para não parar de produzir. Mas ele vai estar lá ganhando, botei aqui R$5 a hora, trabalhando lá 10 horas por dia, sendo vigiado, para gerar esse lucro. Ok? Para aumentar esse lucro, você vai ter alguns fatores. Olha aqui, temos uma coisa aqui chamada alienação. Essa palavra é usada em vários outros conceitos como uma pessoa que não tem noção do mundo à sua volta, né? Vamos dizer assim, a pessoa que chegasse e fala assim, agora, né? Alguém falasse, por causa da Covid, eu não estou tendo aula presencial. A pessoa fala, mas o que é Covid? Eu não estou sabendo. Você vai falar, que isso? Como é que você não está sabendo o que é Covid? Como assim? Que mundo você vive? Você nunca ouviu falar de Covid a essa altura do campeonato?
seria uma pessoa alienada, né, sem noção do mundo. No caso da fábrica aqui, o trabalhador nessa fábrica ele vai se tornar alienado dessa relação de exploração e do lucro. Como assim? Antes, o sujeito sabia quanto o mestre artesão, mesmo o auxiliar dele, o aprendiz, sabia quanto o mestre artesão estava lucrando em cima do trabalho dele. É isso, a pessoa que está numa bolha, está isolada daquela realidade. Aqui na fábrica, é um modelo que leva à alienação. Porque antes, a pessoa sabia quanto o dono estava lucrando. Aqui não sabe. Ele não sabe por quanto ele vendeu de sapatos, quanto sapato ele conseguiu vender, quanto ele tem de despesa na fábrica. Ele não tem, isso não tem nem relação direta com quanto ele ganha. Né? Ele ganha lá R$5 a hora. Se vai produzir, se vai vender 10 milhões, 100 milhões, isso não vai alterar essa lógica. Para ele, né? O patrão interessa. Quanto menos ele puder pagar, melhor. Vai lucrar mais. Então tá aqui, ó. Qual o lucro do patrão? Não sei. Ele tá ali, mas ele não tem noção de quanto o patrão tá ganhando com o seu trabalho, quanto ele está sendo explorado. Então, para pegar o celular hoje, você vai ter um sujeito lá que vai fazer uma montagem do celular na Índia, que vai ganhar um valor baixíssimo e que não faz ideia de quanto aquela empresa Samsung lucra a partir da produção do seu trabalho. Até porque não faz o celular inteiro, ele só faz um pedacinho, né? Complexo de avaliar. É um conceito complicado, mas só para entender essa ideia. Não tem noção desse lucro, de quanto ele é explorado. E tem um elemento que vai ser fundamental para isso, para poder explorá-lo cada vez mais, que é o exército de reserva. Isso daqui não tem nada a ver com, apesar desse nome, é o nome da economia, não tem nada a ver com militar, tá? Não é soldado, não. Exército de reserva, eu ouvi um plim, vou ver se alguém pedindo para entrar. Em 2 segundos já vejo, tá? Não, acho que não. Vou voltar aqui então ao que estávamos... Voltar a apresentar. O que é o exército de reserva? Lembra que eu falei que foi uma massa de trabalhadores do campo para a cidade? Uma massa de trabalhadores do campo para a cidade. Precisando desesperadamente no trabalho. Era fundamental para o lucro que tivesse do patrão, que tivesse muita gente desempregada. É o que a gente chama de exército de reserva. Por quê? Qualquer um que desobedecesse, que não estivesse trabalhando direito, que ficasse doente, que tentasse se reunir para querer salários maiores, qualquer coisa dessa, a ideia do patrão era poder substituí-lo por alguém desesperado que aceitaria ganhar o que fosse para poder não morrer de fome. Ou mesmo eles serviam como ameaça, porque a qualquer momento o patrão podia dizer assim, olha, vocês não estão satisfeitos com o que estão ganhando? Saiba que para o seu lugar tem muita gente querendo a sua vaga, para ver se as pessoas param de protestar, reclamar, se mobilizar. Quem trabalha aí já ouviu isso, com certeza em algum trabalho já ouviu isso. Você não ouviu algum responsável, familiar, alguém já ouviu esse negócio de para sua vaga tem muita gente querendo, que é uma maneira de falar assim, não reclama, aceita, agradece, porque tem gente que está pior do que você. E é uma maneira de garantir um lucro maior, porque se o dono da fábrica tiver que pagar um salário melhor, ele vai ter um lucro menor, né? E isso não interessa para ele. Então, aqui, só para mostrar para vocês, gente, isso daqui é uma descrição de um sujeito, Adam Smith. Eu nem vou me aprofundar muito nela, mas ele vai... Adam Smith, que vai escrever A Riqueza, a Divisão dos Trabalhos, é um capítulo do livro A Riqueza das Nações, o livro mais importante dele. Vai escrever ainda no século XVIII e vai ser um dos maiores pensadores sobre o liberalismo, o capitalismo liberal. E ele vai analisar a fábrica. O que ele vai analisar aqui, a fábrica, é essa divisão do trabalho que a gente falou. Ele vai falar de uma fábrica de alfinetes. Vou ler rapidinho para vocês, ó. Uma manufatura muito pequena, antes da fábrica, não é uma manufatura, porque não tem máquina ainda. Isso que eu mostrei para vocês é um embrião da fábrica. A fábrica mesmo vai ter máquina. Na qual a divisão dos trabalhos muitas vezes tem sido notada. A fabricação de alfinetes. Para fazer um alfinete, olha só. Um operário desenrola o arame, o outro endireita, o terceiro corta, o quarto faz as pontas, um quinto afia as pontas para a colocação da cabeça do alfinete.
Para fazer a cabeça do alfinete requer 3 ou 4 operações diferentes, então são 3 ou 4 pessoas. Montar a cabeça é uma atividade diferente. Alvejar o alfinete, embalar o alfinete também é uma atividade diferente. Então, para fazer um alfinete, precisa de dezenas de trabalhadores, que não vão fazer um só, vão fazer centenas de milhares por dia, porque vão ficar muito rápido fazendo aquilo, tá? Só para a lógica de divisão do trabalho. Aqui a gente vai entrar a última coisa da relação de exploração, que é a mais-valia. Mais-valia é, basicamente, todo o tempo que o trabalhador produz para gerar essa riqueza para o patrão. Então, olha esse relógio aqui, mostrando isso, tá? Esse relógio mostra as horas trabalhadas. Nesse caso aqui, o sujeito trabalhou 7 horas, ok? Dessas 7 horas, 6 horas pagou o valor do salário, as despesas da fábrica, luz, matéria-prima. Essa 1 hora aqui, ele trabalhou 1 hora só para dar lucro para o patrão. Então, essa 1 hora é a mais-valia. O tempo do trabalho somente para dar lucro para o patrão, ok? Isso é mais-valia, né? Se ele trabalhar 20 horas por dia, mas 10 horas era suficiente para pagar produzir riqueza suficiente para pagar o seu salário e a fábrica, ele está trabalhando outras 10 horas só para dar lucro para o patrão. E essas 10 horas que a gente chama de mais-valia. Então, aqui é só um resumo, né? Produção de riqueza, matéria-prima transformada em algo mais valioso. Nem vou entrar muito aqui, que a gente já leu, só para vocês terem isso no slide que eu mandei para vocês. Mais-valia, o tempo do trabalho do empregado destinado a dar lucro para o patrão. Alienação, não compreender a exploração do sistema de produção, não ter noção do que está acontecendo, como ele é explorado, como o patrão lucra. E o exército de reserva, que a gente viu desempregados que aceitam substituir os operários, tá? O patrão, ele não é o que produz, ele é o dono dos meios de produção, menos do trabalhador que ele aluga essa força de trabalho, ok? Aqui tem um quadrinho que era muito usado em campanhas de trabalhadores, em protestos contra a exploração, né, e a dinâmica de exploração na relação patrão-empregado, mas eu gosto dele porque ele mostra bem essa relação entre quem produz e quem fica com a riqueza. Esse quadrinho tá assim, né? Um sujeito conversando com um cara de paletó preto, que é o patrão. Ele fala assim: o que você disse para aquele funcionário? Para que ele trabalhe mais depressa. Quanto você paga para ele? R$ 20 por dia. De onde você tira o dinheiro para pagar para ele? Venda mercadoria. Quem produz a mercadoria? Ele. Quanta mercadoria ele produz por dia? O equivalente a R$ 240. Então, não é você que paga, não é você que ele paga, mas ele que te paga R$ 220 todo dia para você mandá-lo trabalhar mais depressa. Mas eu sou proprietário das máquinas. E como você conseguiu as máquinas? Vendi as mercadorias e comprei as máquinas. E quem compra a mercadoria? Cuidado, eles podem ouvir. Então, mostrando assim, né, essa divisão entre o sujeito que lucra e o sujeito que produz a riqueza. Só para falar de um elemento fundamental do que vai surgir. A gente está falando, por enquanto, essa dinâmica aqui que eu mostrei, essa aqui, é uma manufatura, né? É a base embrionária da fábrica. Vai se tornar mesmo efetivamente uma fábrica com as máquinas. Máquinas que vão substituir trabalhadores, que não precisa de salário, não fica doente, não reclama, não se mobiliza, não faz greve, etc. Mas quebram também. Vão substituir alguns trabalhadores e vão tornar a produção mais rápida e mais barata a longo prazo. Só que, para investir na compra de máquina, não podia ser qualquer um. Então, só quem já tivesse dinheiro, grandes comerciantes, olha só, capital para investimento em tecnologia. O mestre artesão, o mestre sapateiro não vai ter dinheiro suficiente para montar uma fábrica. O grande comerciante internacional, que venda produtos da Inglaterra em vários outros países, que vai ter dinheiro. É ele que vai montar essa fábrica. Ele que vai comprar as máquinas. Ele que vai conseguir financiar essa fábrica, que vai ter um produto mais barato, que vai engolir as produções menores. E essas máquinas aumentam a produtividade. Não é a mesma coisa que a produção, né? Ou seja, produz mais gastando a mesma coisa e aumentar a produtividade. Né? Ou produzir a mesma coisa gastando menos também. E aumenta o lucro.
Então, grandes comerciantes se tornam também donos de fábrica que vão engolir os artesãos. Tá? Esse sujeito que fazia o produto todo, trabalhava uma pequena manufatura, se não tiver dinheiro para investir, como vai ter o comerciante, para fazer uma grande fábrica, vai ser engolido. E aqui eu queria, só para a gente fechar, gente, tá acabando, tá? Hoje foi um pouquinho mais longo, mas só para a gente fechar essa lógica. Esse é um quadrinho do Frank Ernest, e eu queria que vocês olhassem para ele. Tem dois trabalhadores numa fábrica, vocês estão vendo aí, né? Um põe o pino num produto, e o outro põe uma rosca, uma porca, né? Como se fosse uma porca num parafuso. E aí o primeiro fala, vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. E aí eu pergunto para vocês, para a gente fechar, que características da fábrica, da Revolução Industrial, estão presentes nesse quadrinho? Daquilo que a gente falou tudo, daquele matéria-prima, divisão do trabalho, meio de produção, produção em série, etc, etc. O que está presente aqui nesse quadrinho? A alienação perfeita. A alienação é a fala dele, né? Ele não fala, é um elemento mais marcante. Ele não fala, ele não sabe nem o que está fazendo, que dirá quanto está se lucrando, né? Quanto o trabalho dele vale, quanto está sendo explorado, por aí vai. Mas tem coisas além da alienação. Gostei que vocês notaram essa, que é a mais marcante, mas tem vários outros elementos. Dá para ver algum outro? Gostei muito, gente. O mais importante é a alienação. É um conceito muito difícil. E, normalmente, quando eu trabalho em sala, poucos reconhecem a alienação aqui. Vocês analisaram. Produção em massa, produção em série. Perfeito, Lorena. Porque eles estão fazendo um produto que é exatamente igual. Você vê? Esse sujeito sempre põe pininho nessa peça que está surgindo aqui. O outro sempre põe a rosca. E o produto fica igualzinho, tá vendo? A gente não sabe o que vai virar, mas sabe que está ficando igual. Numa linha de produção. Então, sim, produção em massa, perfeito. Você tem também aí o quê? Só para adiantar para a gente aqui. Divisão do trabalho. Um está botando pino, o outro está botando a rosca, né? A porca, sei lá, que parece. Né? Então, você tem essas dinâmicas todas presentes. A máquina, né? Tanto a esteira quanto essa máquina aqui presente são elementos da fábrica. Então, só para ficar aqui com alguns dos fatores. Gente, essa é uma aula mais conceitual. Eu gosto muito de dar aquele exemplo presencial da dinâmica da fábrica, justamente que são vários conceitos. A gente pode, aos poucos, voltar a eles. Eu vou pedir para vocês olharem com calma. Vocês têm esse slide, não? Eu mandei para vocês. Olhem com calma esses slides. Se pintar alguma dúvida, tirem comigo. E eu quero saber se vocês ainda estão com uma dúvida disso que eu estou apresentando aqui. Tem alguma questão, alguma dúvida do que foi falado? Então, gente, vou interromper a gravação aqui. A gente fechou esse conceito. O que aparecer de dúvida pode me chamar. Galera,